Seja bem-vindo ao Congresso Nacional de Planejamento de Obras. É um prazer estar aqui, recebendo esse convite para gravar com vocês, falar um pouco com vocês sobre como produzir reuniões altamente produtivas com apenas 30 minutos. Pode ser até um pouco mais, 40 minutos, mas a reunião realmente produtiva, ela chegando em torno de 45, 40 minutos, até 30 minutos, já se torna uma boa reunião. Tá? Para a gente trazer fatos, a gente trazer novidades, remediação. E a gente vai ver aqui, no decorrer aqui desse nosso encontro, coisas relativas às reuniões, o que faz uma reunião ser realmente produtiva e o que também faz uma reunião não ser produtiva. Algumas ferramentas que a gente pode utilizar, alguns softwares, CRM, Hangout, o próprio Skype mesmo, que a gente pode fazer conferência à distância, o próprio telefone também. Hoje mesmo eu faço bastante reunião com a minha equipe por telefone. Hoje eu trabalho com uma empresa que a gente presta serviço para um grupo que faz boa parte do Nordeste. Então, Fortaleza, Natal, aqui no Nordeste, e propriamente Pernambuco. Então, boas partes das nossas reuniões são feitas hoje à distância, via conferência, a conferência também por telefone, via Skype, Hangout, algumas gravações que a gente já deixa pronta já. E é essa ideia que a gente quer passar para vocês hoje, que o sinônimo de reunião hoje não é só o fato de passar 1 hora, 2 horas, o fato de você passar um número de horas maior do que necessita, realmente pode ser até um atraso, gerar até um imprevisto de atraso aí, que pode vir a prejudicar o planejamento. Como o Conamplo está nessa parte de planejamento, principalmente planejamento para o âmbito de obras, eu vou falar também um pouco do planejamento de obra, mas eu vou levar a minha parte do planejamento das reuniões no âmbito geral. Tá? Não vou levar só para a parte de obra. Tem a parte de obra, que é o que a gente já conhece, já tem uma ideia que os outros participantes vão comentar, vão falar, mas também eu quero passar para vocês também no âmbito geral. Eu sou engenheiro civil, tá? Sou empreendedor, tenho uma empresa que trabalha no ramo da construção civil, de consultoria. Trabalhei durante 9 anos da minha vida em grandes empresas daqui do Nordeste, Fortaleza, Pernambuco, algumas empresas nacionais, como o Banco do Brasil, Porto do Recife, SA, é uma empresa que é o porto aqui do Recife. Então participei da parte de engenharia e manutenção de lá. Então tinha muito sistema de planejamento, tinha muita gestão, tinha que ter todo esse envolvimento dos cronogramas. Participei também de obras aqui, de grandes shoppings aqui no Recife, que eram obras que puramente planejamento. Não posso dizer que é 100%, porque não existe nenhum sistema que seja 100%, mas vamos dizer que 99,9% era em cima de planejamento. Lojas de empreendimentos, de varejo, comércio, e não pode demorar muito tempo, não pode levar muito tempo para inaugurar, porque senão entra em prejuízo. Tem toda a parte de locação. Então, esse sistema de obra, esse sistema de planejamento de obra, é primordial. E dentro do sistema de planejamento de obra existe o sistema de reuniões. Porque imagine, você tem um escopo de um projeto, para fazer o gerenciamento desse projeto, tem um escopo, e a equipe está aí toda aleatória, num sistema caótico, sem ter definições, sem ter o que cumprir, sem ter as metas, entendeu? Então é isso que a gente vai tentar
passar um pouco aqui para vocês da experiência, né? Lembrando que o que eu vou mostrar aqui para vocês é coisas de experiência própria, experiência vivida por mim e pela minha equipe durante esses 9 anos que eu venho atuando aí no segmento da construção civil. Então, são ideias que a gente validou, né, que passamos pelas dificuldades, né, pelo crivo, e realmente a gente viu e começou a separar, né, a ter um funil do que realmente funciona e do que não funciona no âmbito das reuniões produtivas, que é o que eu quero passar para vocês. Num outro momento, eu quero falar também da questão da gestão do tempo. Tá? A gestão do tempo ela é muito importante. Muito importante porque, como a gente está falando, eu agora falei no âmbito de projeto, mas de projeto de shoppings, por exemplo, está premeditado uma construção para 2 anos, para construir um complexo de lojas. E aí, durante esse período, tem que haver todo o escopo, tem que haver reuniões, né, acertos, e o tempo é primordial. Então, o gerenciamento do tempo, a gestão do tempo, faz toda a diferença. A gente sabe que o ano ele é voltado para 12 meses. E durante os 12 meses, temos, ainda não de forma definida, mas temos as 4 estações. Tá? Primavera, verão, inverno e outono. Há coisas que acontecem no verão que não acontecem no inverno. E há coisas que estão acontecendo no inverno que não acontecem no verão. E há coisas que agora misturou tudo. Primavera, verão, outono, inverno, né, na época de chuvas. Tá? Então, para um planejamento de obras dessa magnitude, desse porte, pode haver ou não problemas decorrentes desses sistemas aí, dos problemas climáticos. E um bom planejamento e a gestão do tempo, tá, faz toda uma diferença. Vamos falar um pouco aqui das nossas reuniões produtivas, que é necessário ficar claro o seguinte, tá? Eu vou deixar bem claro para vocês. Como otimizar as reuniões e aumentar o seu tempo. É o que a gente vai falar aqui. Os 4 pilares para uma reunião produtiva. Quais as principais ferramentas de apoio a uma reunião? E como organizar previamente as suas reuniões. Esses serão alguns dos tópicos, os tópicos que eu julgo mais importantes, e até porque, como o nosso tema mesmo diz, é uma reunião produtiva com o menor tempo possível, e é essa a ideia que a gente quer trazer, quer mostrar para vocês aqui. Tá? Então, vamos prosseguir aqui. Você deve demonstrar que está preparado. Como é que ele diz que você está preparado? Ter todo o escopo necessário. Ata de reunião. Uma ata de reunião ainda é de forma primordial para uma reunião. O relator que vai conduzir a reunião, ele precisa estar a par de toda a situação. Ele precisa saber o pé, o meio e o fim. Né? Desculpa, o pé, o meio e o fim não. O início, o meio e o fim de uma reunião. Tá? E ter ela pelo pé. Tá? Saber ela pelo pé. Ter a reunião na palma da mão, saber conduzi-la. De forma que não reste dúvida, utilizando a ata de reunião, que é uma ferramenta, tá? onde fica anotado praticamente o corpo e o escopo da reunião, as tomadas de decisões, o que foi implementado, o que virá a ser implementado, as próximas reuniões, temas de próximas reuniões futuras, e o que está sendo acordado e acertado ali, definido naquela reunião. Então, jamais deve se subestimar uma ata de reunião. Ela foi feita para ser utilizada. Eu me lembro bem da época que eu era da empresa Júnior. Nós tínhamos uma empresa Júnior de engenharia lá na Universidade de Pernambuco, chamada empresa Polijúnior. Ela ainda deve existir. E todas as nossas reuniões semanais, nós tínhamos toda sexta-feira, eram reuniões longas, né, bastante longas. Reunião de 1 hora, 1h30. E era bastante redundante. Resolvia o problema? Resolvia. Mas era bastante redundante porque às vezes tinha um que chegava atrasado na reunião, não estava totalmente preparado, não tinha ideia da pauta e entrava com outro assunto que não tinha nada a ver, que estava fora da pauta, não leu a pauta direito, e isso trazia um atraso, uma improdutiva, né? Ele trazia uma improdutiva para a nossa reunião. Então, como otimizar o seu tempo? Sabemos que a coisa mais valiosa nessa era atual é o tempo.
Por exemplo, você pode passar décadas guardando dinheiro, mas jamais conseguirá comprar o seu tempo de volta, o tempo que passou. Então tenha sempre em mãos tudo o que será e que poderá ser relevante. E ser bastante assertivo também para obter entendimento e clareza. Bom, o tempo é primordial. Corremos o tempo inteiro para entregar o produto final. Desde reunião, desde o planejamento. Então é necessário ter tudo em mãos. Ferramentas. É uma forma da gente conseguir otimizar o tempo. Parece uma coisa bem redundante, né? Uma coisa bem, mais do mesmo. Mas acredite, cerca de mais de 80% das reuniões, de forma absoluta, ainda são feitas dessa forma, obsoleta. De não ter a ata de reunião, o cara chegar desorganizado, todos esses motivos que eu enumerei há poucos minutos aqui. Mas acredite, mesmo parecendo ser mais do mesmo, parece e chega a crer que ainda está de forma ultrapassada, tá? Deixando a reunião improdutiva, tá bom? Então, passando para um outro ponto aqui, eu vou comentar para que a essência de uma boa reunião, tá? A essência de uma boa reunião, os 4 pilares essenciais. Esses 4 pilares são os pilares do qual eu julgo, tá? São pilares que eu, pela minha experiência do dia a dia, no decorrer do dia a dia, eu simplesmente tomei para mim, tomei como um modelo, tá? Um modelo de negócio, validei e passo hoje tanto para os meus alunos do curso de gestão de tempo e também gerenciamento no geral, e está funcionando. Eu acredito que se está funcionando, o plano está funcionando, vamos medir e vamos continuar. Passou por métricas e estamos continuando. Então, de certa forma, temos, enumerando aqui, a número 1 temos a empatia, a número 2 temos a experiência, a número 3 temos o relacionamento e número 4, disponibilidade. Bom, o que cada um quer dizer? Vamos passar para entender melhor, explicar melhor o que cada um templo desse aí quer dizer. De uma forma geral, a empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, buscando compreender e não só entender o que está sendo transmitido. A empatia é você se colocar no lugar da situação. Por exemplo, numa reunião, tem um grupo de gestores, está também o pessoal, toda uma equipe, que não necessariamente são os gestores, mas são as pessoas que fazem o projeto acontecer. No caso da obra, a obra acontecer. Então temos lá mestre, temos encarregados, temos técnicos, temos engenheiros, a parte de segurança, né, pessoal da qualidade. Então, para esse âmbito, essa situação, essa gama, é necessário o projeto ser totalmente esmiuçado. Então, cada um tem uma atribuição, cada um tem uma atividade diferente ali dentro. Então, o que acontece? É necessário ter a empatia, de sentir a dificuldade de cada um da equipe. Com isso, você ganha não só o respeito da equipe, mas também a liderança. Você consegue liderar. É dessa forma que você consegue também fazer uma boa reunião. Uma reunião otimizada, uma reunião de qualidade, uma reunião produtiva. E hoje em dia, no sistema de gestão de pessoas, não existe você simplesmente montar um projeto, fazer uma reunião interdisciplinar com uma gama de diversos profissionais sem ter a empatia de entender qual é a dor, qual é a dificuldade, né, da grande maioria da equipe e sanar esse problema. No outro caso, temos a experiência. A experiência é um fator predominante, que ela trata da confiança e observância de todos que te escutam. São fatos relevantes, tá? Então, nesse caso, a questão da confiança, o que a gente leva? Levamos que um gestor, que está conduzindo a reunião, o fato dele ter passado por experiência, de ter feito um determinado projeto, tá? Rolou aquele projeto e ele observou, ele participou diretamente ou indiretamente, ou participou, mas estava ali, ele traz consigo total experiência. Com essa experiência que ele traz, que ele agrega para dentro da reunião, além de ele trazer
uma confiabilidade, ele traz uma veracidade dos fatos e traz também como é que podemos dizer, ele traz uma validação daquele sistema. E quando ele traz essa validação desse sistema, ele também contribui para a otimização, deixando claro que, né, nas experiências passadas dele, ele consegue identificar na reunião pontos que podem ser gargalos. E aí, com a experiência dele, ele conseguir otimizar e sanar, né, rapidamente, automaticamente esse gargalo. Então, a experiência ela é muito boa, mas muito boa mesmo. Agora, com relação ao relacionamento. Tá, o relacionamento, essa dentre as outras, é muito importante, pois se trata de qual maneira é o nível, bem como a qualidade das relações desenvolvidas. Tá, como assim relacionamento? Levando agora para o âmbito comercial. Tá? Como eu falei, eu trabalho na parte de gestão, fui gestor comercial, e a gente hoje, como os nossos clientes, nós precisamos ter uma experiência diferenciada com ele, experiência tal do tipo relacionamento. Então, não é só um relacionamento profissional dentro do âmbito ali da reunião, mas também não é aquele relacionamento íntimo, de querer saber de como é que vai a vida, o que você faz no final de semana, não é bem por aí. Mas é aquele relacionamento de você querer saber se a pessoa está bem, se está produzindo tudo bem, se está precisando de alguma ajuda, se ficou alguma dúvida que ele não tenha compreendido e que de repente ele não tenha tempo de ter esclarecido e ele queira ter aquele esclarecimento agora. Então a preocupação, se preocupar com o colaborador, com o membro da equipe ali no decorrer daquela reunião, é gerar um relacionamento que também te aumenta o fator da liderança. Aumenta muito. Então, esse é um fato também primordial. E o último ponto que eu levo bastante é a disponibilidade. Como é que vem a ser a disponibilidade? Quando eu falo disponibilidade, você realmente está disponível a participar dessa reunião? Você tem os minutos disponíveis sem estar mexendo no celular, sem estar respondendo no WhatsApp, respondendo e-mail, sem estar batendo papo com o colega ao lado? Então, de certa forma, a disponibilidade ela está nesse âmbito, tá? De você estar realmente disponível, realmente comprometido em estar ali naquela reunião, presente, fazendo com que a reunião seja transmitida, a mensagem, o recado, e seja absorvida por toda a equipe, por todos que estejam ali presentes. Essa é a maior causa de problemas quando a gente fala em termos de disponibilidade, tá? Não ter o tempo disponível. Atende celular, vai responder e-mail de fulano que chamou lá fora, e quando volta desfocado. É mais ou menos por aí que a gente tem essa preocupação. Então, foco, manter o foco e ter disponibilidade. Agora vamos trazer aqui o porquê da grande ineficiência das reuniões. Bom, são vários. Vou enumerar alguns aqui para que a gente possa ter uma ideia, né, da magnitude das coisas. Mas você sabe que existem N fatores, são N coisas que faz uma reunião perder a eficiência. Né? E uma delas que vamos falar aqui agora é, por exemplo, o projetor não funciona ou não existia. No planejamento de uma reunião, você tem que ter em mãos tudo lá certinho. Ata de reunião, caneta, papel para quem vai escrever, até a água, né? Os copinhos de água tem que estar lá sobre a mesa. Se não tiver uma mesa, um local reservado, tá? Para que essas pessoas possam buscar esse aparato de apoio e poder relatar e escrever as suas anotações mediante a situação da reunião, até mesmo para poder perguntar depois. Então, a gente sabe que com a ajuda de um bom data show, né, funcionando, esse projetor transmitindo a ideia, a nossa mente consegue associar.
assimilar melhor. Tá? Uma coisa é você simplesmente falar. Outra coisa é você transmitir através de imagens. Como no objetivo da nossa reunião aqui hoje, do nosso trabalho, dessa nossa palestra, voltada para reuniões eficientes, bom, nós apresentando um projetor com dados, números, né, consistente, só tem a acelerar. Viemos e convenhamos. Só tem que produzir e acelerar mais ainda a nossa interação com os que estão participando. Ok? Então, projetor principal. Não vamos dizer que seja principal, mas no mínimo um projetor, para não ficar também aquela coisa enfadonha, só falando. Vamos relatar, vamos lá colocar figuras, vamos trazer imagens, vamos ilustrar. Essa é a palavra, ilustrar. No segundo ponto, não haver material de anotação. Eu juntei, dei um exemplo anteriormente do papel, da mesa, mas também acontece bastante. As pessoas esquecem de trazer, ou acham simplesmente que vão juntar tudo lá na mente, e acham que a mente vai guardar tudo, e que não vai ter nenhum problema, que não vai esquecer. Erro. Esquece sim. Esquece. São N coisas, N problemas que você tem. Você não vai conseguir lembrar tudo. Então, papel para anotação. Até mesmo para anotar os pontos que você não entendeu, para perguntar de forma mais clara. Também é uma forma de agilizar e ficar lá pensando, o que eu vou perguntar, o que eu vou fazer. Tá bom? Um outro ponto, não havia quadro. Bom, não necessariamente é preciso ter o quadro. Se você já tem um data show, já funciona. Mas também se tiver um quadro para auxiliar, enquanto você tem um data show lá, mas você quiser rabiscar, riscar alguma coisa, demonstrar alguma coisa, é sempre bom. Todo tipo de ilustração é bem-vinda para um melhor entendimento dentro de uma reunião, principalmente com tempo hábil. Um outro ponto é cadeiras. A falta de cadeiras e mesas. Imagine, você assistir uma reunião, a nossa não, que a nossa a gente está treinando para fazer em 30 minutos, 40, 45 minutos. Mas imagina uma reunião dessas aí das antigas, do povão lá atrás, ó, que gosta de reunião de mais de 30 minutos, de 60, 70 minutos, 90 minutos. Imagina o camarada em pé, assistindo uma reunião de pé, totalmente desconfortável, e sem material para anotação. Percebe-se, né? E isso torna a reunião altamente ineficiente. Eu tenho certeza que boa parte da turma hoje já não está mais fazendo isso. Mas houve tempos e reuniões da qual participei dessa forma. Um outro ponto é os computadores não abrirem, ou seja, cheio de vírus. Outro problema da falta de planejamento. Você tem um computador, você testou, se o que você precisa mostrar para a equipe, até mesmo no projetor, o computador está abrindo direitinho, em tempo hábil, chega antes, dá uma ligada no computador, passa o que tem que passar, confere os slides, confere todo o material, deixa a máquina já ligada, só para colocar a senhazinha lá, ó, entrar, acabou, a gente ganha tempo. Falta de um bom ar-condicionado. Faz parte da gente ter um mínimo de conforto necessário para poder levar, transmitir e melhorar o nosso entendimento da reunião. Imagina você lá, numa reunião acalorada, demorada, e você lá, ó, puxando aqui, morrendo de calor com aquele lenço todo, tentando se ajeitar, não é? Um ar-condicionado, no mínimo, ou uma sala bem arejada também funciona. Ambientes muito claro ou muito escuro. Se for a luz natural, luz ambiente natural, melhor ainda. Também se não for a luz artificial, que seja no mínimo bem iluminada, para que a gente consiga compreender, ver as imagens, as ideias, e ver os rostos, né, de cada um também, entender lá, para não ficar naquela sala forçando a vista lá, fazendo olhozinho de chinês, bem pequenininho para tentar entender e compreender. Ambientes, né, muito barulhentos, né? No caso, muito barulho externo. Um pátio, por exemplo, com um monte de gente gritando lá fora, isso atrapalha o raciocínio, atrapalha a reunião, deixa de forma mais improdutiva. Muitas interrupções.
foi aquilo que eu falei lá na disponibilidade. Lembra? A questão do telefone, e-mail, Zezinho chamando, Francisco para atender, Marcos que... Cara, a menos que você seja o Capitão Planeta, que você não vá salvar o mundo, eu acredito que você, naquele momento que estiver na reunião, estiver concentrado naquela reunião, eu tenho totalmente certeza de que você não vai conseguir salvar o mundo. Tá? Não vai salvar o mundo. Então, eu tenho certeza que meia horinha, 20 minutinhos que você passar ali, 30, 45 minutos que você está dentro de uma reunião, vai ser muito bem mais produtivo do que você sair dela para tentar resolver um problema que talvez você nem consiga, que dependa de A, que depende de B, que depende de C. Quando você volta, você voltou para a reunião, desfocado, perdendo o fio da meada, sabe nem para onde vai, e aí já sabe para onde foi a produtividade da tua reunião, né? Zerada. Outro ponto é participantes que esqueceram algo muito importante em outro local. A pasta. Ou até mesmo o participante que veio e esqueceu a ata da reunião não. O escopo da reunião. E ficou lá perdido, sem saber nem o que fazer. Mas acontece. Parece, eu estou dizendo, né, comentando, trazendo a experiência, e parece que eu estou dizendo assim de uma forma que é mais do mesmo. Mas acontece em reuniões. Isso o tempo inteiro. E a gente luta para isso. Por isso que as reuniões conseguem essa proeza de serem estendidas por conta de diversos problemas. Né? Passando mais adiante, eu queria falar para vocês alguns tipos de reuniões. Tá? São vários, mas eu numerei algumas aqui que eu acho bem interessante e curiosa no meu decorrer de assistente de reunião e também de participante de reunião. Tá? Em seguida, a gente comenta melhor aí cada coisa. Então, a reunião mal planejada, que é o que a gente vem falando o tempo inteiro, desde o começo, do início aqui dessa nossa reunião que a gente vem falando aqui para vocês, eu falo do planejamento, né, que é o tema principal do CONAMP, dentre outros e outros segmentos do planejamento. A gente tem as reuniões longas, que é o que a gente está aqui tentando mostrar para cortar essas reuniões, né? Evitar essas reuniões tão longas. Temos as reuniões bagunçadas e temos também a reunião filosófica. Tá bom? Bom, a mal planejada é o que a gente vem falando. Os tópicos não são organizados e nem dão prioridade aos assuntos mais relevantes. Aquela reunião solta, sem muita amarração, sem muita consistência. Já reuniões longas, eu costumo dizer, reuniões com mais de 2 horas de duração. Se caso o problema não foi resolvido nos primeiros minutos de reunião, 30, 40 minutos, imaginem 2 horas de reunião. Não consegue. Não consegue de jeito nenhum. Vai ficar aquele remoído, batendo na mesma tecla, chega mais do mesmo e não consegue chegar a um denominador comum, um denominador final. Agora temos a reunião bagunçada. É aquela sem foco, sem objetivo, sem finalidade alguma. Apenas palavras sendo pronunciadas por um grupo de indivíduos. Essa é a reunião, diga-se de passagem, a mais chata. Todo mundo falando, ninguém entende nada, e todo mundo discutindo, ninguém chega a denominador nenhum, o tempo passando, os outros componentes da equipe se estressando, porque não está vendo rendimento, não está vendo produtividade. E isso começa a ficar aquela bola de neve, a ponto de explodir. Né? Alguém explode e aí joga água quente lá, e para acalmar os ânimos dessa reunião acalorada, se torna um pouco difícil essa condição. Em contrapartida, tem a reunião filosófica. A reunião filosófica é aquela que todo mundo fala, todo mundo mansinho, diz que vai fazer, diz que vai acontecer, que hoje começa, que amanhã termina, e que fica só no campo das ideias. Não passa disso. Ficará no campo das ideias. Aí, falando do tipo de algumas reuniões, eu quero trazer para vocês uma experiência que eu tive
na época que eu fui diretor comercial de uma startup, né? Contar um pouco para vocês aqui rapidinho como era essa startup, só para vocês terem uma ideia e entender que está no âmbito também das reuniões. Bom, nós tínhamos uma startup em 2015, voltado para a área de construção civil, que era que a gente oferecia orçamentos para construtores, armazém de construção e também para pessoas físicas, né, que queriam montar um orçamento e não tinha tempo, e a gente montou uma startup que realizava esse serviço aí. O serviço era bom, era interessante, as pessoas interagiam, né, montamos um aplicativo, né, um app, fizemos uma página na internet que fazia a captura dos dados e automaticamente nós gerávamos algumas coisas que eu não vou entrar no detalhe por ser bastante intrínseco e longo. Mas, em contrapartida, chegou um certo ponto da startup que nós precisávamos ampliar o capital, o dinheiro, né? Realmente, não é que a grana estava curta, mas a gente tinha entrado nos grandes investimentos e necessitávamos de ampliar, né, os horizontes da empresa, até mesmo trazer mais parceiros, né, modernizar também o nosso sistema. E aí, tinha aqui em Recife, houve uma seleção, acho que foram convidados não, que foram participar dessa seleção, 50 startups, num processo de aceleração. Aceleração que a gente já sabe, é aqueles empreendedores anjos, que eles aplicam dinheiro na startup, né? São os patrocinadores. Não é propriamente dito um patrocinador, mas o empresário que investe uma certa quantia, né, naquele empreendimento, naquela startup, e depois eles querem, num médio e longo prazo, tirar o retorno financeiro. Lógico, é um investimento, né, seja de risco ou não. Então, para você participar disso, você tem que ter o seu modelo de negócio totalmente na ponta da língua, tá? Quando eu digo modelo de negócio, é o que, como, aonde e porquê. O que você resolve, como você resolve, para quem você resolve, por que você quer resolver isso. Então, aí é que vem a ideia do pitch, tá? Que eu até comentei com o organizador, e eu falei para ele, olha, tem um tipo de reunião que é chamada pitch. E o que significa pitch? Pitch de elevador. Pitch de elevador é o que a gente chama, traduzindo aqui no meio corporativo, a gente chama de reunião, conversa de elevador. Não é nem uma conversa, é uma reunião de elevador. Imagine você numa situação, a situação é essa. Você, um empreendedor, tem a sua startup, e você decide que, vamos dizer, Bill Gates tem tudo a ver com o teu negócio. Tá lá, Bill Gates, poxa, como é que eu faço para ter uma oportunidade para mostrar a minha startup, o que ela resolve, qual é a dor que ela resolve para o Bill Gates. Eu preciso marcar uma reunião com o Bill Gates. Mas o Bill Gates era extremamente ocupado. Aquele camarada que chega no escritório, já sobe, já tem reuniões, a agenda dele é altamente lotada, não tem tempo para nada, só para aqueles assuntos do interesse da empresa. Admita isso, admita essa situação. E aí, de uma hora para outra, de uma forma dessa qualquer, você consegue uma oportunidade de ter uma reunião com ele, de repente subir no mesmo elevador com ele, porque ele chegue lá na cobertura dele lá em cima para assinar os papéis dele na caneta. Então, você tem essa oportunidade de ter de entre 2 a 3 minutos nesse elevador subindo, até a sala dele lá. O que você faria? Qual eram os pontos primordiais que você deveria passar para esse Bill Gates, para ele entender do teu negócio e no mínimo te dar um pouco de atenção e te dizer assim, tá, cara, isso aqui é legal, tá aqui o meu cartão, liga para mim, me procura tal dia que a gente marca uma reunião. Reunião essa que é para negócio de 15 minutos, tá? Eu estou falando pitch de elevador que é em torno de 2 a 3 minutos, mas a reunião que ele marca lá no escritório dele vai lá para 10, 15 minutos no máximo, não passa disso, 10 a 15 minutos. Então, a reunião de pitch de elevador,
é isso, é uma reunião rápida que você tem que demonstrar tudo, o que, o quando, por quê e o que você resolve ali, tudo para ele ter essa ideia ali em 3 minutos e tomar a decisão de te receber ou não. Tá? Ele vai dizer, isso aí é mais do mesmo, eu já ouvi várias startups me falarem sobre isso. Eu quero uma coisa inovadora, eu quero uma coisa que realmente traga uma solução inovadora, mas com um baixo custo e um alto retorno. Claro, ele é empresário, todo empresário visa lucro, retorno. E uma reunião bem elaborada, uma reunião bem estruturada, em pouco tempo e bem objetiva, faz toda uma diferença. Então nós fomos, né, para selecionado dentre os 50, ficaram 8, tá? Foi selecionado 50 e 8 foram classificados para viajar até Campinas. E lá em Campinas ser recebido pelos diretores da aceleradora, né, para saber se íamos receber o investimento ou não. E trazendo para esse lado, eram 6 diretores, no qual nós entrávamos, né, ao chegar lá em Campinas, entrávamos e aí eles perguntavam para que nós falássemos um pouco do nosso negócio. Detalhe, em 3 minutos. Não é? Não só falar do nosso negócio em 3 minutos, era tudo em 3 minutos, porque tinha outros participantes que também iriam fazer o pitch. Então imagine o quanto a gente treinou, né? Foram eu e acho que hoje foram mais 2 ainda para que participamos aí. Então a gente programar tudo isso aqui em Recife antes de viajar e com a startup rolando. Com a startup rolando ainda, a gente fazendo a programação, a parte comercial, o giro do produto, o sistema sendo desenvolvido. Então só para você ter uma ideia de como era difícil a gente montar isso aí. Mas chegamos até lá, né, a equipe chegou muito bem, né, respondeu as perguntas no tempo hábil, mas não fomos classificados, né, para encurtar, nós não fomos classificados por alguns motivos que a gente deveríamos amadurecer um pouco mais o nosso modelo de negócio, que era bom, mas para aquele momento, para receber o investimento que eles queriam que fosse investido, que a gente tivesse, a gente não tinha ainda essa maturidade para desenvolver. Eles já estavam muito mais além do que nós imaginávamos e achávamos que o nosso negócio era muito bom, e era muito bom, mas no âmbito geral, para eles investirem o dinheiro dele, né, naquela reunião que a gente fez, foi constatado que a gente ainda não era o suficiente ainda. E aí a gente voltou para a prancheta novamente, né, que não sei se vocês conhecem aí o método do PDCA, né, que o Vicente Falcone, um dos maiores consultores em gestão de planejamento do Brasil, do Grupo Falcone, quem conhece já teve a oportunidade de ver que ele fala muito sobre o PDCA, né, que é um sistema que você tem que planejar, agir, executar e corrigir, né, esse sistema aí. E a gente vê muito isso também, acredito que dentro do PMBOK, né? No PMBOK tem algumas coisas que relatam desse tipo, provavelmente não totalmente o PDCA, né? Que na verdade, só falando aqui, abrindo um paralelo, tá? Abrindo um parêntese, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas esse método PDCA, ele foi aperfeiçoado, né? Os americanos, eles aperfeiçoaram isso aí, mas em cima de um método de um filósofo chamado René Descartes, onde René Descartes ele tem um livro chamado Discurso do Método, tá? Esse livro, eu até tenho ele, o livro Discurso do Método, é um livro muito bom, deve estar na minha estante, eu não consigo mostrar agora, mas para quem quiser pedir mais adiante aí nos e-mails, nos contatos, perguntar como é esse livro, onde conseguir, é o livro Discurso do Método, do René Descartes, que é o pai da geometria analítica, né? O René Descartes, ele desenvolveu um método analítico, tá? Um método analítico cartesiano, que é o sistema que a gente trabalha hoje no PDCA. O sistema PDCA é totalmente cartesiano,
Ou seja, a gente analisa os fatos, a gente busca encontrar a solução através das tentativas, não é? A gente vai buscando, vai tentando, e isso é um método cartesiano, é um método desenvolvido pelo discurso do método, livro do René Descartes, fazendo aí esse paralelo para quem quiser ter essa referência aí, não é? Da parte de gestão de projetos. Tá? Quem quiser ler, é muito bom. É o discurso do método. Afinal, qual é o verdadeiro objetivo da reunião? O verdadeiro objetivo da reunião é informar, atualizar, sugerir, entrega de resultados anteriores e tomada de novos direcionamentos quando necessário. Não tem muito o que fazer. Uma reunião é entrega de resultados, definição de metas e resultados. O Vicente Falcone, no seu livro, o livro do Vicente Falcone, que eu falo agora, é o poder, né? É o verdadeiro poder, o nome do livro, verdadeiro poder. E ele fala lá que o que a gente não pode medir, o que não se pode medir, não pode ser controlado. A gente não pode controlar algo que a gente não possa medir. Ele fala muito isso. Então a gente tem que medir o tempo, a gente tem que medir a disponibilidade, a gente tem que trazer dados gráficos, né? Dados analíticos comprovados de uma determinada situação para a nossa reunião, tanto para agilizar, como também para trazer veracidade dos fatos. Então a gente precisa medir, a gente tem que ter as métricas, que é onde remete lá no processo do PDCA. O PDCA ele só funciona se você tiver métricas. Então o verdadeiro objetivo da reunião é justamente saber também se está havendo o cumprimento correto, né? Está sendo cumprido o PDCA, o cumprimento das metas e as definições. Tá? Essa é um dos verdadeiros, né, motivo e objetivo da reunião. Portanto, a reunião deve ser extremamente objetiva, com pontos definidos, como o que fazer, quais as ações, quem executará, quando, qual o prazo e o que vamos medir. Quando eu falo que vamos medir, eu falei anteriormente do PDCA, né, e do Vicente Falcone. O que a gente não consegue medir, a gente não consegue controlar. O que não se mede, não se dá para controlar. Então, lembra do pitch, quando eu falei lá no pitch, a situação de você ter o que fazer, quais ações, quem executará, tá? Esse de uma forma mais ampla. O pitch, ele remete também isso que a gente está vendo aqui do nosso modelo aqui de reunião, né? Que a gente está tentando trazer para você aqui, né? Tentando trazer para fazer de forma mais rentável, mais absoluta possível, mais pragmática. Então, quando ele diz o que fazer, o que vamos fazer para desenvolver essa reunião, o objetivo do fechamento dessa reunião, quais as ações, que ações vamos tomar, aí remete ao PDCA, tá? Remete, aqui está basicamente bem esmiuçadozinho, pegar a métrica do PDCA e esmiuçar ela completamente, né? Esmiuçar ela em o que fazer, quais as ações, quem executará, quem é que vai executar essas ações, tá? Tem que ficar tudo bem definido dentro da reunião. O quando está junto com o prazo, tá? Quando e qual prazo está bem junto. Quando vamos fazer isso? Hoje, agora? E qual prazo que você me entrega esse produto final? Qual o prazo que você acredita que vai terminar? Tá? E o que vamos medir? O que vamos medir é o quê? Vamos medir a qualidade? Vamos medir o tempo? Vamos medir a desaceleração desse problema da reunião? Vamos medir a parte
parte maior da métrica, parte menor da métrica, o que a gente vai medir? Quais são os indicadores? Precisamos ter esses indicadores para que a gente possa fazer as medições, para que a gente possa aferir, não é, esse processo que está sendo aí atrelado e arrolado. De uma forma também absoluta, junto aí com esse, para finalizar, fazendo as nossas já considerações, nós temos também algumas ferramentas, né, que eu citei logo lá no começo, também não coloquei no slide, tá? Mas para falar a verdade, quando eu estou dando palestra, estou dando reunião, geralmente nas minhas palestras, não na reunião é bem definida, mas nas palestras que eu faço, não tem muito um escopo. Tá? Ah, mas o cara de planejamento está dizendo que não tem escopo. Não é que não tem escopo, não tem muito uma ordem dos escopos, porque as ideias vão surgindo e eu vou trazendo e vou interagindo com a plateia, com o público, né? no ao vivo, porque as pessoas olham lá, tá, mas e tal coisa, e isso aqui. Então o assunto vai entrando no outro, e a gente vai conduzindo, vai tomando outros nortes. Então, na verdade, nas minhas palestras eu deixo o público, não é o público dominar, mas o público interagir a ponto de conduzir para melhor forma e entendimento a nossa reunião de palestras ali. Então, eu fugindo um pouco aqui, né, do script, eu não coloquei nos slides, mas eu vou relatar aqui que para a gente fazer alguns tipos de reunião, também algumas ferramentas, temos os softwares CRMs, tá? Que tem os pagos, né, os pros, e tem os gratuitos. Esses softwares CRMs, ele tem diversas aí, finalidades, né? Tem o Pipedrive, tem o Agendor, né? Tem para fazer um bom planejamento, por exemplo, que auxilia muito numa reunião, uma ferramenta, o MS Project, né? O pessoal usa bastante. Hoje já tem outras ferramentas mais sofisticadas, outros softwares, mas eu pelo menos ainda uso o MS Project, ainda me atende bastante. Além do mais, além do software, né, de gestão das reuniões, eu utilizo também bastante, além do Agenda, né, que é para fazer o planejamento de clientes, de controlar as vendas e etc. Eu utilizo também para fazer reuniões o Hangout, né, uma ferramenta gratuita que você mesmo à distância você consegue fazer isso daí, para transmitir, e também tem o Skype. O Skype que você consegue fazer uma belíssima reunião, além de fazer conferência também. Finalizando, né, nosso objetivo, espero ter cumprido o objetivo aqui do nosso treinamento, passando para vocês aqui como fazer uma reunião produtiva no âmbito aqui do planejamento, né? Utilizando a experiência de como é que eu utilizo a minha experiência do dia a dia, que eu acredito que um case de sucesso, algo de sucesso, não é muito visto e aprendido muito em livros, é mais com a experiência, tá? Hoje nós estamos numa época, né, numa era bastante disruptiva. O que é uma era disruptiva? Sem muita complicação, com bastante coisa online, com bastante conhecimento online. Esse trabalho que nós estamos fazendo aqui mesmo agora, na verdade, é um trabalho online também, né? Um trabalho extraordinário, com grandes profissionais, pessoas aqui requisitadas, de nome já no mercado, com uma vibe muito positiva e uma aplicabilidade, né, de experiência no decorrer muito grande, uma gama grande de conhecimento. E eu só tenho a agradecer, estar aqui também no Conampro participando, com toda essa equipe, com todo esse grupo aí forte. A lição que eu quero passar para vocês hoje, a missão maior, né, que eu quero passar, é que todo e qualquer tipo de conhecimento ele é válido. Cabe a você filtrá-lo, se é necessário você utilizá-lo ou não. Sempre digo para os meus alunos que
boa parte do que eu aprendi hoje, eu posso ter certeza e garantir que 80% do que eu aprendi hoje foi de capacidade técnica de resolver problemas com outras pessoas junto, né? Planejando, montando reuniões, participando de reuniões também, encontros, congressos. Então eu aprendi muito mais corporativamente do que o conhecimento técnico na literatura técnica em si. Então esse é o aprendizado que eu tive e eu passo para vocês e passo para os meus alunos também, que eles façam dessa forma, que eu tenho certeza absoluta que o rendimento e o resultado será muito bom. Eu encerro por aqui. Quero mais uma vez agradecer. Meus contatos vão estar aí passando ao final, tá? E vocês podem entrar em contato comigo, mandar e-mail ou até mesmo mandar mensagem lá na página, mandar um sinal de fumaça, me encontrar em algum lugar para esclarecer alguma dúvida, que eu estarei à total disposição. Fiquem com Deus e bola para frente. Vamos que vamos. Força Brasil, força Conamplo. Até mais.